Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 36 até o versículo 50. Evangelho de Lucas capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 50. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem em suas Bíblias. A palavra de Deus diz assim: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus irmãos, qual é o sentido do nosso culto? Por que nós viemos aqui à igreja com regularidade? Por que nós nos damos esse trabalho de nos reunirmos com frequência? Sabia que tem muita gente que acha que é um exagero nós nos reunirmos durante a semana e ainda aos domingos nos reunirmos 2 vezes. 2 vezes no domingo. Muitos acham que essa é uma atitude fanática, que é uma religiosidade fanática, exagerada, que é um compromisso desnecessário. Não deveria ser assim, não precisa ser assim. E o fato é que, para muitos, vir à igreja e frequentar a igreja e ter esse compromisso com a igreja, deveria ser uma coisa mais light, não deveria ser uma coisa tão exigente assim, para nós termos esse empenho, essa dedicação. Nós deveríamos vir apenas uma vez no domingo, e isso se não tivesse alguma coisa mais interessante para a gente fazer. Não deveríamos ser tão exagerados assim na nossa religiosidade. E de fato, meus irmãos, os nossos corações, nós que estamos presentes aqui, hoje à noite, eles podem ter variadas motivações, várias formas de pensar, várias expectativas. Talvez alguns venham à igreja por medo de serem castigados por Deus. É bom eu ir, porque senão Deus castiga quem não vai, né? Principalmente alguém que se comprometeu aí, depois se começar a falhar, Deus pode pesar a mão e pode castigar, não é? Outros podem vir com a intenção de obter salvação, de serem salvos, porque eles ainda não estão certos de que são salvos. Eles ainda têm dúvidas, então eles vêm na tentativa de, com essa frequência, com essa regularidade, eles possam alcançar o favor de Deus e assim serem salvos. Outros podem vir em busca de uma bênção especial, uma bênção espiritual especial.
que eles julgam estar precisando, então eles querem vir à igreja para alcançar aquela bênção. Talvez um emprego, talvez a cura de uma enfermidade, de alguma doença, talvez a solução de algum problema no seu relacionamento, nas suas linhas de relacionamento, talvez uma promoção no emprego, ou talvez em busca de alguma palavra especial, de forma que sintam que Deus está falando pessoal e especialmente com eles. Talvez essa seja a expectativa de alguns de nós aqui. Outros talvez venham porque têm na igreja bons amigos, boas amizades, e é sempre bom ter aquelas boas conversas depois do culto, né? Então eu venho para reencontrar meus amigos, para falar com eles, para trocar ideias, para colocarmos os assuntos em dia. Agora, se nós nos encaixamos, meus irmãos, em uma destas razões aqui, dessas motivações, isso não significa que nós somos os piores crentes do mundo. Isso não significa. A razão para nós pensarmos nessas coisas, para refletirmos nessas coisas, não é fazer com que a gente apenas se sinta mal com as nossas motivações e fiquemos assim entristecidos. Não é isso. A razão de nós pensarmos sobre isso é para sabermos como nós temos a necessidade de sermos lembrados constantemente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós nos reunimos? Qual a razão? Por que nós fazemos os nossos cultos? Por que nós temos esse padrão de vida? Por que nós temos esse estilo de vida? Por que nós estamos envolvidos numa igreja local? Por que eu estou indo num lugar onde eu conheço as pessoas, onde eu conheço os pastores, onde eu sou conhecido por essas pessoas, eu me envolvo com essas pessoas? Por que nós temos essa rotina de vida? Por que faço parte desse grupo de pessoas que conhece a mim e eu os conheço? E por que permito que essas pessoas façam parte da minha vida, a tal ponto de me encontrar com elas regularmente, para junto oferecermos um culto a Deus? Por que eu permito que essas pessoas se envolvam na minha vida? Por que nós cantamos juntos? Por que nos reunimos e cantamos juntos, oramos, lemos a Bíblia e escutamos uma pregação? Por que nós insistimos nisso? Por que nós passamos esse tempo juntos? Por que a gente não desiste disso? As pessoas desistem de tantas coisas, não é? Já percebeu assim? A gente estuda para um dia nunca mais precisar estudar, não é verdade? A gente trabalha para um dia nunca mais precisar trabalhar, não é verdade? Mas já percebeu que igreja, a gente não tem essa expectativa? Eu vou na igreja porque vai chegar um dia que eu não vou precisar ir mais, não vou precisar mais ter esse trabalho. A gente insiste nisso. Por que nós não desistimos nisso? Essa igreja completou esse ano 27 anos. Tem irmãos que vêm aqui desde a sua fundação. Tem irmãos que vêm aqui desde quando esse trabalho começou, aliás, antes de 27 anos atrás, em 1984. Quando um grupo de irmãos começou a se reunir aqui no Parque Industrial, tem irmãos que começou lá, naquela reunião que acontecia na casa do irmão Pedro Barbosa dos Reis, que era aqui mesmo nessa rua, lá no final dela, lá chegando lá na Embraer lá. Irmãos, vêm aqui. Por que não desistem? Por que nós não desistimos? Por que nós insistimos nisso? Irmãos, pode haver uma variedade de motivações, mas existe algo em comum em todos nós. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Há uma coisa que nos une, e a nossa salvação em Cristo Jesus. E esta passagem aqui de Lucas fala sobre isso. Fala sobre motivação de adoração. Motivação para a gratidão ao Senhor. Essa passagem trata disso aqui. Aqui nesta passagem, o Senhor Jesus, Ele está em algum lugar, em alguma cidade na Galileia. Nós não sabemos exatamente qual cidade exatamente Jesus estava quando aconteceu este episódio aqui. Jesus teve o seu ministério andando entre a Judeia e a Galileia. A Judeia é uma região que ficava ao sul ali da Palestina, onde ficava a cidade de Jerusalém, a cidade de Belém, onde ele havia nascido. Mas ele também ia ao norte, para a região da Galileia, onde ficava a cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Ele nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré. Então ele tramitava nessas duas regiões de Israel. Ora ele estava ao sul, em Jerusalém, ou nos arredores de Jerusalém, na cidade de Betânia, por exemplo, onde ele ia com frequência.
Ora ele estava ao norte, aos arredores do mar da Galileia, e lá ele ensinava e pregava lá naquelas regiões, em cidades como Cafarnaum, Betsaida, Corazim, Nazaré, Tiro, Sidom. Ele andou por aquela região toda, Caná, onde ele faz o primeiro milagre público, que é transformar a água em vinho, num casamento. Então Jesus, ele tinha o seu ministério nesses dois lugares. Ora ele estava no sul, na região da Judéia, ora ele estava no norte, na região da Galileia. Nesse momento aqui, desse texto que nós lemos, ele estava no norte, ele estava na região da Galileia, mas nós não sabemos exatamente onde. E o fato é que numa daquelas cidades, um fariseu chamado Simão convida Jesus para jantar em sua casa. Possivelmente Jesus havia ensinado na sinagoga na qual esse fariseu havia estado, onde ele frequentava. Sinagoga eram prédios que haviam em várias cidades de Israel. Isso acontece depois que o povo de Israel volta do cativeiro, onde haviam bancos e havia um altar à frente, onde ficava a lei do Senhor. Então as pessoas iam aos sábados, sentavam-se naqueles bancos, exatamente como vocês estão sentados aqui, e havia um altar na frente, onde ficava a lei do Senhor, e o dirigente daquela sinagoga, então, convidava alguém que ele sabia ser um mestre, para ler a porção da palavra de Deus. Era o Antigo Testamento que eles tinham, obviamente, não havia ainda o Novo Testamento. Então esse homem lia a palavra de Deus ali e dava explicação para eles e dava algum ensino. É possível que Jesus tenha ensinado na sinagoga, da qual este fariseu fazia parte. E ele então convida Jesus para ir na sua casa jantar depois da reunião, que é algo muito comum. Levar o mestre, levar aquele que havia ensinado para sua casa, para oferecer a ele uma refeição depois de uma reunião. E Simão era um fariseu. Os fariseus eram um grupo religioso influente em Israel naqueles dias. Era um grupo restrito de pessoas que se julgavam ser os guardiões da lei de Deus, da lei de Moisés. Eles eram muito respeitados pelo povo. O povo pensava, o povo de uma forma geral, pensava que os fariseus eram salvos, e que os fariseus eram o grande modelo de salvação. Se você quisesse ser salvo, você tinha que imitar um fariseu, porque o fariseu já era garantido no céu. Na cabeça do povo, na mente da população, a ideia era que se um fariseu não fosse salvo, ninguém podia ser salvo, porque não havia alguém religioso como um fariseu. Não havia alguém que praticasse a sua religião, que fosse sério com a sua religião, que fosse zeloso com a sua religião, como um fariseu. Era essa a ideia que as pessoas tinham de um fariseu. Ele era um homem muito respeitado. Então eu imagino que nessa região aqui, onde Simão vivia, ele gozava de um respeito das pessoas. As pessoas achavam que ele era salvo, e as pessoas queriam se igualar a ele, para então terem alguma garantia de salvação. E eles eram um exemplo, assim, então, que o povo queria, desejava imitar. Quando Jesus vem pregando, Jesus começa a desmascarar os fariseus. Jesus começa a expor os fariseus. Não somente Jesus, mas o próprio João Batista. Quando João Batista vem pregando, os fariseus rejeitam a mensagem de João Batista. Você vai ver isso aí nesse mesmo capítulo, veja os versículos 29 e 30. Diz assim: todo o povo que o ouviu, está falando aqui de João Batista, todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Vejam que os fariseus, eles rejeitaram o batismo de João, eles rejeitaram a mensagem de João Batista, eles não aceitavam a mensagem de João Batista, e eles também vão rejeitar a própria mensagem do Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus vai dizer essas palavras que ele fala a respeito de João Batista, nos versículos 33 e 34. Pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então eles rejeitaram João Batista, e eles rejeitaram também Jesus. Eles não gostavam da mensagem de Jesus, e eles procuravam razões para acusar Jesus.
Eles procuravam razões para que pudessem condenar Jesus. Então esse homem chama Jesus para jantar na casa dele. E certamente ele queria investigar Jesus. Certamente ele queria pegar Jesus em alguma cilada. A motivação dele não era uma motivação pura. Era apenas fazer uma sondagem, tentando capturar Jesus em alguma possível falha que Jesus pudesse cometer. Agora, um aspecto curioso da cultura naqueles dias, e ela se difere muito da cultura dos nossos dias, é que em ocasiões como essa, o anfitrião, ele não fechava a porta da sua casa. Ele dava o jantar, mas ele deixava a porta aberta, entrava quem quisesse. A casa era aberta e as pessoas iam se achegando, até porque estava ali alguém que a comunidade julgava importante, e a comunidade queria ouvir. Estava ali um mestre, estava ali alguém que sabia ensinar a lei, alguém que estava sendo reconhecido como um bom mestre, que é o caso do Senhor Jesus. Então eles abriam a sua casa e as pessoas podiam entrar, e as pessoas iam entrando e iam ficando em volta e escutando enquanto eles conversavam durante o jantar. E as pessoas então iam ocupando ali o lugar principal da casa, porque as pessoas tinham interesse, certamente eles vão discutir ali algumas questões religiosas, algumas questões teológicas, e isso era do interesse das pessoas, e as pessoas iam para lá para ouvir então aquela conversa, os ensinamentos, e o dono da casa não se importava com isso, fazia parte da cultura, deixar a casa aberta para que a comunidade pudesse entrar. E alguns pobres vinham porque tinha comida. E eles esperavam, por causa da sua pobreza, que sobrasse alguma comida no final, e eles podiam então se alimentar e levar comida até para os seus familiares. Era uma forma, inclusive, de servir a comunidade, por isso que eles abriam suas portas, e as pessoas então vinham para aproveitar do evento e desfrutar de alguma comida que porventura sobrasse ali, eles faziam isso. E esse jantar, ele era servido numa mesa baixa. Nós estamos acostumados, né, lembramos da ceia, nós lembramos daquela imagem, né, em que Jesus está sentado na mesa com os seus 12 discípulos à sua volta, e é uma mesa como a nossa, uma mesa ocidental, mas não era daquele jeito, a mesa era uma mesa baixa, e as pessoas se deitavam praticamente ao redor da mesa, e eles se reclinavam sobre o cotovelo, e ficavam ali conversando e comendo, numa mesa baixa, não havia cadeiras, eles sentavam-se no chão. Então as pessoas se sentavam com, obviamente, a parte de cima do corpo aproximada da mesa e os pés para o lado contrário da mesa. É por isso que o texto diz que a mulher veio por trás e abaixou-se e começou a chorar sobre os pés de Jesus, a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, ungir os pés de Jesus com óleo, beijar os pés de Jesus. Então as pessoas que se reuniam no entorno da mesa, elas ficavam então reclinadas sobre o cotovelo e comendo ali. E era esse o cenário então que Jesus encontra aqui e que essa mulher encontra para ter aquele evento que aconteceu lá. E era noite, provavelmente um lugar meio escuro, luzes somente na mesa principal, de forma que nem todos podiam enxergar completamente a todos. Era assim o cenário que Jesus estava comendo na casa daquele homem chamado Simão. E de repente entra uma mulher. Entra essa mulher e se prostra aos pés de Jesus. É um ato de amor por Jesus, pela consciência que ela tinha de tudo o que Jesus tinha feito por ela. É uma expressão de gratidão por parte dessa mulher aqui. É a resposta dela ao que Jesus havia feito por ela. É amor intenso, meus irmãos. É um amor emocionado. É ternura por Jesus. Ela não está vindo buscar algo de Jesus. Ela não está interessada em mais nada de Jesus. Ela está vindo simplesmente numa atitude de gratidão e adoração a Jesus. Ela não está interessada em nada. Ela sabia que havia sido perdoada por Jesus e está demonstrando então a sua gratidão. Por isso tem tudo a ver com culto, tem tudo a ver com a nossa rotina de vida. Por que nós nos reunimos? Por que nós estamos aqui? O que esta passagem nos ensina é que o amor a Deus é a resposta. É a resposta que nós damos ao perdão recebido. O nosso amor a Deus, o nosso culto a Deus, o fato de nós insistirmos nisso, de virmos aos domingos para cá, é a resposta que damos por termos entendido que fomos perdoados por Deus.
E como esse perdão e como essa gratidão se demonstra? Como este amor se demonstra? Como que nós observamos isso nesta passagem? Primeiro, meus irmãos, este amor, esta gratidão é observado na consciência que nós temos de que Deus recebe pecadores. Jesus recebe pecadores. Quando aquela mulher entra e ela então começa a chorar sobre os pés de Jesus, ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, ela começa a beijar os pés de Jesus e unge os pés de Jesus com um unguento, era um perfume caro, não era um perfume apenas um óleo comum. Pelo recipiente no qual ele estava, nós podemos interpretar isso, um vaso de alabastro. E essa mulher faz isso. Quando Simão observa, Simão contempla aquela cena, ele observa o que aquela mulher estava fazendo por trás de Jesus, fazendo tudo aquilo aos pés de Jesus, ele tem um pensamento. Ele começa a pensar. E no seu pensamento ele faz um julgamento. Ele julga a mulher e julga Jesus. Ele julga os dois, no seu pensamento. E ele então pensa consigo mesmo, se esse homem de fato fosse um profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que está lhe tocando, porque ela é pecadora. Ele julga Jesus, ele julga a mulher de ser uma mulher pecadora. Na verdade ele está dizendo, Jesus é um ignorante. E ele diz assim, se ele soubesse quem e qual é esta mulher, por que está escrito isso aqui? Se ele soubesse, veja o versículo 39, ao ver isto o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Por que ele diz isso? Quem e qual? Isso aqui é o julgamento dele. Quem é ela? Ele diz, eu sei quem é ela. Ela é uma mulher que vive aqui na região, possivelmente ele sabia até o nome dela. Mas eu sei qual é ela, e essa segunda expressão, qual é ela? Mas, na verdade, é que tipo de mulher é essa? De que qualidade ela é? De que estirpe ela é? É isso que significa. É como se ele estivesse dizendo, se ele soubesse quem e que tipo de mulher é essa, ele não permitiria que ela tocasse se ele de fato fosse um profeta. Então ele está colocando aqui em dúvida o caráter de Jesus de ser um profeta, porque na cabeça dele, na mente dele, um profeta tinha discernimento espiritual. Um profeta enxergava o pecado das pessoas sem que alguém lhe informasse, por revelação divina. Porque Deus revelava, então o profeta sabia. Então se ele de fato fosse um profeta, ele não permitiria que ela tocasse. Porque eu conheço essa mulher, ela é de um tipo pecadora. Agora, o termo pecador na Bíblia é um termo bastante genérico, né? Lucas vai usar várias vezes, Tiago vai usar em Tiago capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer, purificai as mãos, ó pecadores. Então é um termo bastante genérico. E os fariseus, eles tinham uma lista de pecadores que eles rejeitavam. Eles rejeitavam os cobradores de impostos, porque eles julgavam que estes eram traidores da nação de Israel. Eles rejeitavam os bêbados, eles rejeitavam os ladrões, eles rejeitavam os bandidos, eles rejeitavam, irmãos, quem guiava camelo. Eu não sei como é que é o nome do piloto do camelo, né? Quem que pilota camelo. Mas eles rejeitavam as pessoas que guiavam o camelo, que montavam camelos, porque camelos eram considerados animais impuros, então eles rejeitavam como pecadores. Eles rejeitavam os curtidores, porque lidavam com peles de animais mortos, eles rejeitavam essas pessoas. Então para esse grupo de pessoas, essa lista, eles tinham as listas dos pecadores. Mas quando eles usavam o termo pecador no feminino, eles estavam qualificando a mulher. O termo pecador no feminino significava uma prostituta, uma mulher que oferecia seu corpo por dinheiro para sustentar sua própria vida. E era considerada então uma mulher imoral, uma mulher não digna de estar presente entre as pessoas, uma mulher rejeitada, principalmente para alguém fariseu como ele. E ele conhecia aquela mulher era da comunidade, as pessoas que estavam na casa certamente conheciam aquela mulher e sabiam que ela se sustentava por meio da venda do seu corpo. Era uma mulher prostituta. E ele acusa Jesus de não saber o que aquela mulher fazia. Ele não sabe o que ela faz, se ele soubesse. Agora, o que é interessante aqui, irmãos, é que a atitude daquela mulher, com tanta gente na casa, ela vai e escolhe Jesus.
Ela vem por trás de Jesus, se debruça sobre os pés de Jesus, chora, seca com o cabelo, molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, seca com o cabelo, beija os pés de Jesus. E beijar aqui, irmãos, não é um beijinho. Beijar aqui, a expressão grega, significa beijar continuamente abraçando, demonstrando carinho, ternura, afeição, gratidão, amor. É assim que ela estava nos pés de Jesus. Tanta gente na sala, tanta gente naquela casa, e ela vai até Jesus. E ela faz isso com Jesus. O que as pessoas poderiam pensar de Jesus? Por que essa prostituta vem atrás dele? Ela já o conhecia? Ele já esteve com ela? Por que ele? E poderiam acusar de Jesus de imoralidade sexual. Mas Jesus, irmãos, alguém ressaltou isso, e eu achei isso muito interessante. Jesus era tão puro, tão perfeito, que os seus próprios inimigos não conseguiam acusar ele de imoralidade sexual. Ele preferiu acusar Jesus de ignorância. Para ele, Jesus era um ignorante, que não conhecia quem era ela, não sabia quem era ela, não era um profeta, porque ele não pôde discernir o pecado dela e permitiu que ela o rejeitasse. Mas ele, mesmo sendo o inimigo de Jesus, não acusa Jesus de ter tido um caso com aquela mulher. Porque o nosso Senhor, irmãos, era puro, perfeito. Nem seus inimigos podiam acusar ele disso. E então ele diz que Jesus não tinha discernimento e por isso não podia ser um profeta. Ele vai dizer assim: como que ele pode ser um profeta? Como que ele vai me ensinar coisas que eu não sei, se tem coisas que eu sei e ele não sabe? Como é que ele pode ser um profeta? Esse homem não é um profeta, ele é um farsante, ele não é um profeta de Deus. Então, ele acusa Jesus, julga Jesus e julga essa mulher que estava fazendo aquilo que estava fazendo com Jesus. Meus irmãos, o que essa mulher faz aqui é gratidão, amor, porque ela sabia o que Jesus havia feito por ela. Ela tinha consciência disso. Então o ignorante ali não era Jesus. O ignorante ali era ele. Ele é que não sabia quem era Jesus e nem quem era a mulher. Ele é que não sabia. E ele acusa Jesus então de ignorância. Era esperado que um profeta rejeitasse, mas Jesus vai demonstrar algo totalmente diferente. Jesus vai surpreender Simão. Jesus vai mostrar para Simão que ele não somente sabia quem era a mulher. Ele acusou Jesus, ele não sabe quem e qual é a mulher. Jesus sabia quem e qual era a mulher. Que tipo de mulher ela havia se tornado por ter se encontrado com Jesus. Jesus vai mostrar para Simão que ele sabia inclusive quem era Simão. Simão não sabia quem era Simão, e Jesus vai mostrar que ele sabia quem era a mulher e sabia quem era Simão. Quem é você, Simão? É por isso que ele estava permitindo que essa mulher o tocasse. Ele sabia quem era ela, ele sabia a transformação que ele mesmo havia feito no coração daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher estava arrependida, e ele sabia que a atitude daquela mulher era gratidão pelo que ele fez por ela. Mas Simão pensava, se ele fosse o profeta, ele não permitiria que uma prostituta o tocasse. Era a justiça de Simão, era a sua autojustiça, era o seu conceito de si mesmo, era o orgulho de um fariseu de tentar salvar-se por sua própria justiça. E o Senhor Jesus vai dizer para Simão: Simão, você não conhece a justiça de Deus, você não conhece o fato de que eu vim chamar não justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Essa mulher está tocando-me porque eu vim justamente por isso. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu estou permitindo que essa mulher me toque porque ela de fato é uma pecadora arrependida. E é estes que eu vim chamar, são estes que eu vim receber. Mais adiante, nesse mesmo evangelho aqui, na casa de Zaqueu, Jesus vai dizer que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio receber pecadores. Mas na cabeça de Simão, um profeta não recebe pecadores. Ele recebe justos. Ele recebe pessoas dignas. Ele não recebe pessoas que são consideradas ruins pela sociedade. Pessoas imorais pela sociedade. Mas Jesus estava permitindo que aquela mulher
o tocasse. Porque é isso mesmo que Deus faz, meus irmãos. É isso mesmo que Deus faz. Ele recebe pecadores arrependidos. Ele recebe os humildes e os quebrantados de espírito. A diferença, meus irmãos, entre aquela mulher e Simão, é que ela sabia quem era ela e ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que era uma pecadora e que merecia condenação. Não uma pecadora porque apenas era uma prostituta como Simão pensava. Ela sabia que era uma pecadora diante de Deus, diante de um Deus santo. E ela sabia que Jesus é Deus e que Jesus perdoa um coração quebrantado, um coração arrependido. Agora, diferente disso, Simão, ele não se via como um pecador. Ele se achava justo, ele se achava digno. Ele convida Jesus para vir na casa dele, porque ele está dizendo, é uma honra para Jesus vir na minha casa. É uma honra para Jesus vir jantar na minha casa. Percebe a diferença de Simão com outro homem que nesse mesmo capítulo chama Jesus para ir na casa dele, que era um centurião romano, e ele manda chamar Jesus, porque o servo dele estava doente na casa dele, e quando Jesus está vindo, ele manda dizer para Jesus, eu peça para ele não entrar na minha casa, porque eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Eu não mereço que ele venha na minha casa. Fala para ele que ele não precisa vir, ele apenas pode dizer com uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Ele não precisa se incomodar de vir até aqui. Percebe a diferença? Nesse mesmo capítulo. Mas aqui tem um homem que convida Jesus para ir na casa dele porque ele se acha importante. Aqui tem um homem que convida Jesus para ir na casa dele porque ele acha que é uma honra para Jesus, não é uma honra para ele. Ele que está oferecendo a Jesus esse privilégio de estar na casa dele pelo conceito que ele tinha de si mesmo. Ele não se via, meus irmãos. Agora você percebe, irmãos? Na mesma casa está Simão, que era um fariseu, religioso, cumpria a lei de Moisés com zelo, e uma mulher prostituta, que vendia seu corpo para se sustentar. E o povo está ali observando. E na cabeça do povo, Simão está salvo, essa mulher está condenada. Ora, quem era melhor e quem era o pior ali? Se caísse na prova, onde se colocaria o xizinho? No nome de Simão ou na mulher? Quem era o melhor? Quem era o pior? Meus irmãos, o pior era Simão. Deus odeia, Deus rejeita aquele que tenta se auto-justificar. Deus odeia aquele que tenta ser salvo por sua própria força, que fica contabilizando as coisas que faz de certo. Está vendo como eu sou? Eu sou um bom homem, eu sou justo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou meu dízimo, dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu faço isso, eu não sou como essa prostituta, eu não sou como os demais homens, que era o padrão, o estilo de vida dos fariseus. O apóstolo Paulo foi assim. E o apóstolo Paulo disse que ele se avantajava em muitos da sua idade na sua nação. Ele era da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus. Quanto à lei, o apóstolo Paulo diz, eu era irrepreensível. Eu cumpria a lei à risca. Mas quando ele entendeu o evangelho, ele chegou a uma conclusão. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, ele disse. Eu sou o principal dos pecadores, sabe por quê? Eu tentava me justificar pela minha força. Eu tentava ser bom para Deus com o meu esforço. Eu não confiava em ninguém, eu confiava em mim mesmo. Deus tem que me salvar, porque eu sou justo, eu sou bom, eu faço as coisas certas. Quem era o melhor, quem era o pior? A prostituta ou o fariseu Simão? Onde você vai colocar o xizinho? E era isso que Jesus estava ensinando para ele. Simão não foi grato a Jesus como aquela mulher foi. Porque Jesus recebe pecadores. E aquela mulher entendeu isso. E a atitude dela, meus irmãos, foi um culto. A atitude dela foi adoração a Jesus.
A atitude dela foi emoção profunda, pela consciência que ela tinha, por saber que Jesus recebe pecadores. O que é a igreja, meus irmãos? O que é a igreja? A igreja é composta por pessoas perfeitas. A igreja é composta por pessoas certinhas. A igreja é composta por pessoas que não sabem que são pecadoras. A igreja é composta por pessoas que sabem que não são dignas diante de Deus, que não são dignas de estarem na presença de Deus. A igreja é composta por pessoas que sabem que vão comer um pão pela graça de Deus, vão tomar um cálice pela graça de Deus, porque elas não merecem isso. Elas sabem que foi Jesus na cruz que conquistou isso para elas, não foi o mérito delas. Elas têm essa consciência. Essa é a igreja que o Senhor Jesus está edificando. Nós não estamos aqui porque somos certinhos. Nós não estamos aqui porque somos os perfeitinhos. Nós não estamos aqui para tentar mostrar isso. E quando tentamos mostrar isso, isso prova que não somos perfeitinhos. E que temos que estar aqui mesmo. Nós não somos certinhos. Eu me lembro de ter lido num livro de Mark Dever, que ele conta que quando ele desejou ser pastor, ele estava em viagem e foi à casa de um parente. E ele disse para o parente dele, olha, eu estou desejando ser pastor, eu acho que eu vou me tornar um pastor de uma igreja. Aí o parente dele falou assim, olha, você que sabe, mas eu acho que na igreja só tem hipócrita. Por isso que eu prefiro ficar no mundo mesmo. Porque para mim na igreja só tem hipócrita. Aí Mark Dever falou para ele, você está certo. Só que lá pelo menos eles sabem que são hipócritas. E é por isso que eles estão lá. Porque eles não querem mais ser hipócritas. Agora, se você prefere ficar no mundo onde está cheio de hipócritas, que querem continuar sendo hipócritas, bom proveito. Faça bom proveito disso. Aqui, meus irmãos, nós sabemos que somos pecadores. Nós estamos aqui para ser melhor do que ninguém, e é justamente porque temos a consciência que não somos melhores do que ninguém. Nós temos que nos comparar com a prostituta, não com Simão. Nós não somos como Simão, nós reconhecemos os nossos pecados. E é por isso que estamos aqui, porque somos gratos a Deus. O amor a Deus é gratidão. O culto a Deus é gratidão pelo perdão que recebemos. É por saber que não fomos condenados por Ele. Fomos, pelo contrário, perdoados. Então, o que significa o culto? Como que nós demonstramos amor? Como nós demonstramos gratidão? Por saber que o Senhor recebe pecadores. Sabe quem vai tomar ceia hoje? Sabe quem vai comer pão hoje e beber o cálice? Pecadores arrependidos. Pecadores perdoados. Não são pessoas perfeitas. São pessoas quebrantadas, humilhadas no seu próprio pecado, como aquela mulher. E a nossa atitude deve ser a mesma dela. O Senhor recebe pecadores. Segundo, como o amor se demonstra, como a gratidão se demonstra. Ela se demonstra na consciência do próprio pecado. Jesus mostrou para Simão que ele veio para receber pecadores, mas ele vai mostrar para Simão que Simão tinha necessidade de ter consciência do seu próprio pecado. O Senhor Jesus vai confrontar Simão com uma parábola, a partir do versículo 40, veja o que ele diz. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Jesus confronta Simão aqui. Jesus conta essa pequena parábola aqui, de um credor que tinha 2 devedores, um devia 500 denários, e o outro devia 50 denários, e nenhum dos 2 tinha como pagar, e o credor resolveu perdoar os 2. E aí Jesus pergunta para Simão, qual dos 2 vai amar mais? Simão rapidamente faz o cálculo, eu fico imaginando, eu queria estar lá, irmãos, para ouvir a resposta de Simão. Eu imagino que ele respondeu num tom meio assim, já viu como a gente às vezes responde a pergunta perguntando? Simão, qual dos 2 amará mais? É aquele que devia mais? Viu quantos alunos respondem assim para a gente, né? Não precisa perguntar, precisa responder. Eu imagino que o tom de voz dele foi um tom meio inseguro, assim. Porque nesse momento Jesus estava invadindo o coração dele.
Nesse momento, Jesus estava expondo ele para ele mesmo. Qual dos dois vai amar mais Simão? Suponho que aquele a quem mais se perdoou. E aí Jesus diz, julgaste bem. A grande questão para Simão, meus irmãos, é onde ele se encaixava na parábola de Jesus. Qual dos dois representava ele? A parábola só tinha duas pessoas. Um devia 50 denários e o outro devia 500. E os dois não podiam pagar a dívida. Os dois não tinham condições de pagar a dívida. São duas pessoas condenáveis, porque não podem resolver seu problema. Não havia nenhum na parábola, irmãos, que não devia nada. Jesus não incluiu uma terceira pessoa na parábola para dizer, olha, tinha um que não devia nada. Se ele faz isso, meu Simão fala, esse aí sou eu. Mas Jesus não deixou essa opção para ele. Jesus só incluiu duas pessoas e dois devedores. Então o que Jesus está ensinando, Simão, você não pode fazer nada por você mesmo. Você é um devedor. Você precisa da graça e da misericórdia de Deus. Você não é justo como você pensa. Você não é bom. Você é um pecador que tem uma dívida com Deus. E aí Jesus fala, e os dois foram perdoados. Dois homens que receberam graça, dois homens que receberam misericórdia, dois homens que receberam o perdão de Deus e agora têm uma resposta para dar. Eles têm que dar uma resposta. A diferença, então, está na resposta que eles iam dar ao credor. Quem amaria mais? O que recebeu o maior perdão. E quem teve o maior perdão? Quem teve a maior dívida. E agora, irmãos, Simão está numa encruzilhada. Essa era a questão para Simão. A sua indiferença para com Jesus, irmãos, é porque ele achava que ele não tinha dívida nenhuma. Por isso que ele era indiferente com Jesus. Chamou Jesus para testar Jesus. Chamou Jesus para tentar capturar Jesus em alguma armadilha. Para ele não devia nada. Mas a parábola era com ele. Porque ele para si mesmo era um homem bom. E é por isso que ele não fez por Jesus, irmãos, nada. Não fez nada por Jesus, ao passo que aquela mulher fez tudo o que ela fez por Jesus. Muitos acham, irmãos, que o reconhecimento do pecado é apenas o reconhecimento de que todos erram. Muita gente acha que reconheceu o pecado, e talvez Simão, eu sei que eu sou, mas eu não me encaixo em nenhum desses dois aí que você falou. Muita gente acha que o reconhecimento de pecado diz, quem não peca? Todo mundo peca. Errar é humano. Meus irmãos, eu sinto em dizer, depois dessa frase, não vem essa outra frase, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não dá para a gente dizer, errar é humano, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não. A Bíblia diz, todos pecaram, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom da vida eterna é para quem reconhece que é um pecador e não se justifica no fato que todo mundo erra. Quem não erra? Errar é humano. Eu sinto dizer, esse versículo não tem na Bíblia. E às vezes a gente até aceita que a gente é pecador, mas por que quem não peca? Não é verdade? Quem não é pecador? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ainda usa o versículo bíblico ainda para justificar, não é? Não, meus irmãos. Reconhecer que é um pecador é reconhecer como se você fosse o único pecador da face da terra. E ninguém mais peca, só você. É esse o tipo de reconhecimento de pecado que a Bíblia fala que nós devemos ter. É como se eu fosse o único pecador que eu conheço. Eu não conheço mais ninguém. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão quando ele disse, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele diz, eu não conheço ninguém menos do que eu sou o maior dos pecadores que eu conheço. Porque eu sei quem eu sou, eu sei os pensamentos que passam na minha mente, eu sei os desejos que surgem no meu coração, eu sei o quanto eu tenho que lutar contra eles, eu não conheço nenhum pecador pior do que eu. Essa é a conclusão que você tem que chegar. Essa é a conclusão que nós temos que chegar. É saber que pecamos não diante das pessoas, porque quando você diz assim, errar é humano, você está se comparando com as outras pessoas. Mas o fato é que eu tenho que chegar diante de Deus e dizer, Ele é santo, e eu não sou.
Ele é perfeito e eu não sou. É como Isaías, que quando viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele disse, ai de mim. Ele lançou sobre si mesmo uma maldição, uma condenação. Ele disse, ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios. É como Pedro, que quando Jesus operou a pesca maravilhosa, aqui em Lucas mesmo, no capítulo 5, quando o Senhor Jesus disse, lançai a rede para pescar, o apóstolo Pedro olhou para ele e falou, Senhor, o Senhor entende de madeira, nós entendemos de pescaria. Eu sou pescador profissional, o Senhor é um carpinteiro. Nós tentamos pescar a noite inteira e não apanhamos nada. E o Senhor vem agora, essa hora do dia, pedir para a gente lançar a rede? Mas já que o Senhor está falando, eu vou lançar a rede. E ele lançou a rede. A rede não pôde ser carregada de tanto peixe que saiu. Aí sabe o que Pedro disse para Jesus? Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Pedro reconheceu isso. Paulo reconheceu isso. Os homens e mulheres na Bíblia reconheceram isso. Essa mulher reconheceu isso. É a resposta que nós damos a Deus. Senhor, nós somos pecadores. O amor, irmãos, e o culto de adoração a Deus, uma vida de dedicação a Deus, é proporcional ao entendimento que eu tenho do quanto eu fui perdoado. Essa passagem aqui, ela me encurrala. Sabe por quê? Eu digo assim, Senhor, eu tenho que te amar. Aí Deus pergunta, vai me amar bastante ou pouco? Não, eu vou te amar bastante. Ah, então você reconhece que você é muito pecador. Ó, Senhor. Vai me amar quanto? Vai me agradecer quanto? Não, eu quero agradecer bastante. Ah, então vai ser proporcional ao entendimento que você tem do seu pecado. Aí, irmãos, aí eu tenho que fazer outra pergunta, né? Mais 2 quadradinhos para você colocar o xizinho. Você quer amar Deus muito ou quer amar pouco? Vai colocar o xizinho no muito ou no pouco? Onde você vai colocar, meus irmãos? Pastor, eu quero colocar no muito. Ah, então você reconhece que você é o principal dos pecadores? Você reconhece o perdão que Deus te deu? O Senhor estava encurralando aqui. O amor a Deus, irmãos, é proporcional à consciência que eu tenho do quanto eu fui perdoado. Esse é o amor a Deus. Então, como o amor se manifesta? Ele se manifesta na consciência de que Deus recebe pecadores. E ele se manifesta na consciência da profundidade do próprio pecado. É o que essa passagem nos ensina. Terceiro, como a gratidão, como o amor a Deus se manifesta? Ela se manifesta na expressão de gratidão. Jesus vai começar a comparar Simão com a mulher a partir do versículo 44. Jesus compara a atitude de Simão com a atitude da mulher. Ele diz para Simão, Simão, você não me deu água para os pés. E era uma atitude, irmãos, de honra quando você recebia alguém na sua casa, especialmente se você fosse alguém de posse, o que tudo indica era o caso de Simão. Quando você recebia alguém na sua casa, você designava o empregado da casa para lavar o pé da sua visita. Você recebia com honra. Era a atitude humilde de um escravo se ajoelhar para honrar aquela pessoa que estava chegando na sua casa. E Jesus vai dizer para Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Meus irmãos, o verbo aqui não significa só chorar. É interessante esse verbo aqui. Ele significa chorar e derramar chuva. O verbo aqui é o mesmo de chover. Ela molhou os pés de Jesus, irmãos, ao ponto de ser possível limpar os pés de Jesus com a quantidade de lágrimas que ela derramou. Agora, de onde veio esta lágrima? Por que razão esta lágrima? Por que essa mulher estava chorando desse jeito? Por que ela estava tão emocionada? Sabe o que é isso? Consciência do quanto ela havia sido perdoada por Deus. Isso é culto, meus irmãos. Isso aqui é gratidão. Ela não estava atrás de nada de Jesus, ela apenas queria agradecer. Ela estava emocionada por ter recebido o perdão de Deus. A salvação é a coisa mais preciosa que nós temos nesse mundo. E nós, muitas vezes, tratamos outras coisas mais importantes do que a salvação.
Ela entendeu, a maior coisa que eu posso ter, Ele me deu, e eu estou emocionada porque eu não sou digna disso. E ela começou a chorar, ao ponto dos pés dele ficar encharcado. E eu posso imaginar a cena, meus irmãos. As lágrimas caindo nos pés de Jesus, empurrando a poeira que estava nos pés de Jesus. E ela percebeu que podia limpar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. Isso aqui não é encenação apenas, irmãos, é real. Ela estava limpando os pés de Jesus, com lágrimas. Mas Simão não fez isso. Simão achava que era um privilégio de Jesus estar na casa dele. Mas essa mulher não. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com seu próprio cabelo, que era uma coisa incomum. As mulheres não mostravam o cabelo. Era desonra mostrar o cabelo. E ela tira os seus cabelos para fora, do lenço possivelmente que ela estava usando, ou o véu, de alguma forma, e ela começa a enxugar os pés de Jesus, porque Jesus fez a melhor de todas as coisas que poderia ter sido feita por ela, que era perdoar os seus pecados. E ela percebeu então que podia lavar os pés de Jesus. E aí Jesus vai dizer para Simão: Simão, você não me deu uma toalha? Ela enxuga com os seus próprios cabelos. Simão, você não me beijou. Que era uma atitude também de honra, meus irmãos. Paulo vai dar um mandamento à igreja de Corinto, que na igreja de Corinto os homens e as mulheres deveriam receber uns aos outros com um beijo, que ele chama de ósculo santo. Era uma forma de honrar a pessoa que estava chegando à sua casa, era dar um beijo nessa pessoa. E Jesus diz: você não me beijou, Simão. E essa mulher não para de beijar os meus pés, ela agarra os meus pés e não cessa de beijar os meus pés. Era uma atitude de ternura da mulher, uma atitude de carinho e de gratidão. Ela não estava se contendo, ela não conseguia se conter. E a expressão de gratidão dela, irmãos, foi a mesma que o próprio Lucas vai falar, vai registrar na parábola que Jesus conta do filho pródigo. Quando o pai vê o filho vindo de longe, o pai corre em direção ao filho e o abraça e o beija. É a mesma expressão que essa mulher está fazendo aqui nos pés de Jesus, abraçando os pés de Jesus e beijando os pés de Jesus. Jesus vai dizer para Simão: Simão, você não deu óleo para a minha cabeça, e essa mulher está ungindo os meus pés. E o vaso de alabastro aqui, irmãos, alabastro era um tipo de rocha que possivelmente vinha do Egito, era uma coisa muito comum naqueles dias, mas era usado especialmente para guardar perfumes, e perfumes de valor. Os arqueólogos têm achado vários e vários desses tipos de vasos aqui, vasos de alabastro. As mulheres costumavam carregar, pendurado numa cordinha, muitas vezes no pescoço, um vaso de alabastro, um pequeno vaso de alabastro com perfume. Porque naquela época lá as coisas eram diferentes e elas então usavam isso como desodorante. Era comum as mulheres fazerem isso. E ela pega esse vaso de alabastro e vira e despeja sobre os pés de Jesus. E era uma coisa cara. Por estar nesse vaso, nesse tipo de vaso de alabastro, demonstra que era uma coisa cara. E Jesus afirma: Simão, você não fez nada disso por mim? E essa mulher fez. Ela estava fazendo, irmãos, tudo aquilo porque havia sido perdoada por Jesus. Jesus estava dizendo aqui: Simão, você está aí no seu pensamento achando que eu não sei quem é essa mulher, né? No seu pensamento aí você está me julgando, né? Você acha que eu não sei o que ela é? Você acha que eu não sei nem quem é você? E Jesus vai mostrar aqui, irmãos, que Ele sabe quem e qual é a mulher. Quem é essa mulher? É uma grande pecadora. E qual é ela? De que tipo ela é? De que tipo é essa mulher? Para Jesus, sabe quem é ela? Uma grande pecadora arrependida. Era esse o tipo de mulher que ela era. Uma grande pecadora arrependida. Não simplesmente por ter sido uma prostituta, por ter sido uma pecadora diante de Deus. Porém, ela estava arrependida. E o tempo verbal que Jesus usa aqui, irmãos, demonstra que Jesus já havia estado com essa mulher antes desse dia aqui. Ele já havia tido um encontro com ela. Ele já havia perdoado ela.
Ele já havia dito para ela que ela estava perdoada. Era algo já executado por ela. O tempo aqui, o tempo verbal aqui, está no tempo perfeito, que significa uma ação já realizada, porém com efeitos contínuos. Ele já havia perdoado ela, ele já havia dito para ela isso, e quando ela sabe que Jesus está naquela casa, ela não se contenta, ela entra ali porque ela quer adorar ele, porque ele já afirmou para ela que ela foi perdoada dos seus pecados. Em algum momento, nós não sabemos, Lucas não registra, mas já havia tido esse encontro. Então, o muito amor demonstrado por ela aqui, é porque ela já havia sido perdoada pelo Senhor Jesus. E o que ela está fazendo? A gratidão. A gratidão é o resultado, meus irmãos, do perdão recebido quando você tem a consciência do seu pecado. Por que nós realizamos os nossos cultos? Por que nós não nos cansamos dessa atividade? Por que nós não desistimos de vir aqui, cantar, ler a Bíblia, orar, ouvir uma pregação? É porque nós temos consciência do perdão recebido. E aí Jesus vai dizer para a própria mulher, no versículo 48, ele vai dizer, no versículo 47, ele diz para Simão, e usa o tempo perfeito. E no versículo 48, ele diz para a mulher, e usa o tempo perfeito. Ele repete para a mulher. Ele diz novamente para ela. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Novamente Jesus confirma, ratifica o perdão que ela havia recebido. E o que ela estava fazendo? Prestando um culto ao Senhor Jesus Cristo. Nossa vida de amor, meus irmãos, e gratidão a Jesus, é resultado pelo entendimento que temos do perdão que Ele nos deu. E para encerrar, meus irmãos, como que o amor se expressa? No que ele está baseado? Na certeza da salvação. Você vai ver os versículos 49 e 50. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe o que Jesus fez? Ele tirou um peso enorme das costas daquela mulher. Ela de fato era uma mulher, irmãos, imoral para a sociedade. Ela de fato era uma mulher pecadora, como eles a chamavam, uma prostituta. Mas ela reconheceu o peso que isso tinha sobre os seus ombros, nas suas costas. E o Senhor Jesus retira isso dela. Ele retira esse peso das costas dela, quando Ele diz que ela foi salva pela fé. E é sempre pela fé, né? Eu fico imaginando aqui, irmãos, enquanto as pessoas olham e dizem assim, quem é este que até perdoa pecados? Essa mulher sabe quem é Ele. Ela sabe que Ele é Deus. Ela sabe, eu fico imaginando aqui, que ela sabia inclusive que Ele ia para a cruz. Fico imaginando essa reação de adoração dela aqui, é porque ela teve consciência de que Ele ia para a cruz. Que lá na cruz, Ele ia tomar o lugar dela. Ela deveria ter ido para a cruz. E ela reconhece isso aqui, por isso é que ele diz, a tua fé te salvou. O que é a fé que salva na Bíblia? Não é a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo? Não é a fé de que Ele é o substituto para nós, que nós deveríamos ser condenados, mas Deus o enviou para morrer no nosso lugar? E Jesus afirma isso para ela, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Isso é certeza de salvação, meus irmãos. Deus não quer que a gente tenha dúvida da salvação. Ele quer que nós tenhamos o alívio que a paz da certeza da salvação nos traz. Ele não quer que a gente sofra com isso. Ele quer que a gente confie no que Jesus fez. Apenas arrependidos dos nossos pecados. Dizendo, Senhor, nós somos gratos a Ti. E é por isso que a gente vem cultuar aqui, meus irmãos. Nós não viemos aqui atrás de bênção. Nós não viemos aqui atrás de uma palavra especial. Nós não viemos aqui somente porque temos... Todas essas coisas podem ser verdade. Mas a razão principal é porque nós fomos perdoados pelo Senhor. E vamos ser recebidos na mesa dEle. Porque Ele recebe pecadores que são conscientes dos seus pecados e que são gratos a Ele pelo perdão recebido e têm certeza da sua salvação.